Bom, boa tarde a todas as pessoas. Quero começar agradecendo ao professor Valdeci e à professora Silvana por aceitarem participar da banca de qualificação do aluno João Vitor. Agradecer também a parceria do professor Ricardo Gima, que é co-orientador desse trabalho. Agradecer a equipe técnica do CCT, que faz isso aqui acontecer, né, e a assistência que a gente está recebendo aqui também do PPGTEM. Bom, hoje então nós vamos submeter ao exame de qualificação o projeto de dissertação do discente João Vitor Rocha de Queiroz. O projeto tem como título A Urgência na Revisão do Fundo de Participação dos Municípios à luz das mudanças demográficas. João, você tem cerca de 20 minutos para fazer a sua apresentação. Na sequência, a gente passa para a arguição da banca. E então, agora, a bola está com você. Boa tarde a todos. Me chamo João Vitor, né? Queria agradecer aos professores que estão participando da banca, né? Valdeci Rodrigues e Silvana Queiroz, pela disponibilidade em ler o trabalho e poder contribuir. Bem, o trabalho contou com a orientação da professora Jordana e a coordenação do professor Ricardo Gima, com o título A Luz, né, a urgência na revisão do Fundo de Participação dos Municípios à luz das mudanças demográficas. Em uma breve contextualização, a gente percebe que o sistema federativo brasileiro, né, em comum com muitos outros, depende das transferências intergovernamentais para poder executar políticas públicas. Isso decorre do fato de que os entes subnacionais eles não possuem uma capacidade arrecadatória suficiente para conseguir suprir sua demanda por recursos. Então, as transferências intergovernamentais elas entram nessa brecha vertical, né, para poder solucioná-la. Nesse sentido, se destaca-se o Fundo de Participação dos Municípios por ele ser o maior montante é, em transferências dentre todas as transferências da União para os entes subnacionais. Além disso, diversos estudos apontam que os municípios são intimamente dependentes dessa transferência, né? Muitos municípios, a maioria dos seus orçamentos, acima de 60%, estão vinculados ao Fundo de Participação dos Municípios. Então, a grandeza do Fundo de Participação vai desde a escala em que ele ocupa no orçamento federal até a escala que ele ocupa nos orçamentos municipais. E em 60 anos de vigência do fundo, a gente percebe que os critérios de repartição estão muito vinculados ao fator do tamanho populacional, principalmente naqueles municípios de menor população, em que a população é o único fator de distribuição desse recurso, né? Embora tenha se incorporado a renda, né, per capita, a nível estadual, como um critério, a população é um fator preponderante na destinação dos recursos. Então, a gente percebe na lógica, né, que a quantidade de habitantes é um indicador da necessidade dos gastos públicos. Ou seja, quanto maior a população, maior tem que ser a quantidade de recursos destinados àquele município. E a gente vê uma íntima relação com a teoria malthusiana, né? No sentido de que a gente sempre está esperando que a população cresça, né? Então, na legislação que foi proposta, é, a população estava em transformação. Na época em que foi proposto, através do Código Tributário Nacional, a transição demográfica não era um tema latente ainda. Então, com as transformações na população, especialmente o decrescimento populacional, a gente vê que esse tema voltou à agenda do governo, né, em 2023, onde foi proposto um período de transição, mais uma vez, para os municípios que estão perdendo população. Essa medida já foi adotada anteriormente, mas, mais uma vez, como uma medida paliativa, né, não como uma reestruturação dos critérios de distribuição. E outra transformação na população que não foi encarada pelo poder público, né, não entrou na agenda governamental e nem na de pesquisa, relacionando os critérios de distribuição do FPM, é o envelhecimento populacional. Nesse sentido,
O estudo se propôs com o seguinte objetivo: analisar os efeitos diretos e indiretos da transição demográfica na distribuição de repartição dos fundos do Fundo de Participação dos Municípios. Como objetivo específico, temos mensurar a variação do tamanho populacional dos municípios desde 2000, né, através do censo, contabilizar a proporção do fundo de participação dos municípios na receita deles e qual a composição dessas despesas, para a gente compreender como os municípios estão gastando esses recursos. Verificar o impacto no decrescimento da população na distribuição dos recursos do FPM desde 2000 e construir cenários a partir de projeções populacionais e tendências na distribuição dos recursos até 2030. Bem, para compreender a dinâmica, né, que envolve o fundo, a, como foram décadas de vigência, teve que se ter um trabalho extenso no histórico do legislativo acerca dele. Então, a gente percebeu que o fundo ele é uma transferência incondicional, porque não depende das vontades dos gestores de transferir esse recurso, e quando transferido, ele não tem uma vinculação direta a uma determinada despesa, e redistributivo, porque o recurso ele é distribuído independentemente de onde ele é arrecadado. Isso está intrinsecamente ligado ao objetivo do fundo, né? Que é diminuir as disparidades regionais e promover o desenvolvimento. Então, outra perspectiva que tivemos do fundo é como ele foi um motivador para o processo emancipatório. Principalmente após a Constituição de 88, diversos municípios se emanciparam, e um dos motivos disso foi que a segurança financeira e que o Fundo de Participação dos Municípios dava para esse processo. Ao mesmo tempo, a gente percebe que ele foi utilizado como um freio para o processo emancipatório a partir do momento que diversas legislações vieram para conseguir diminuir esse processo desenfreado de emancipação. Então, a gente vê outra importância do FPM, né, na conjuntura do sistema federativo brasileiro. Então, nessa análise da legislação, a gente percebe que diversas mudanças ocorreram e elas retrataram os interesses predominantes no período. A gente percebe que houve condicionantes de gasto do FPM em um primeiro momento, no regime militar, a divisão do recurso por faixa e por tipo, quando a gente vê as faixas populacionais e a divisão de despesa de municípios de capital e os demais municípios. Então, ao longo da história, a gente conseguiu compreender como deu esse processo para conseguir também entender que, por uma falta de compreensão da transição demográfica, no sentido desses dois aspectos que estamos tratando no texto, que é o envelhecimento populacional e o decrescimento da população, ou por inviabilidade política, não houveram mudanças substanciais, mesmo a própria Constituição indicando necessidade de reformulação. As leis que vieram posteriormente só fizeram replicar os critérios que vinham sendo adotados. Bom, nesse sentido, a estrutura atual do Fundo de Participação dos Municípios é essa: de 60% dos municípios, dos recursos do fundo, vão para municípios que são capitais, os outros 90% vão para os municípios que não são capitais. Desses 90%, né, 86,4% são para todos os municípios e 3,6% vai para uma reserva de municípios que têm uma população acima de 140 mil habitantes. Em outra perspectiva, a gente vê que a incidência dos critérios da distribuição, né? A população, ela é um critério de distribuição para todos as modalidades, né? Sendo capital, reserva ou os demais municípios, mas o PIB, a renda per capita estadual, relacionada às capitais e à reserva do FPM. Então, a gente vê essa lacuna, principalmente para os demais municípios, ou seja, municípios com menos de 140 mil habitantes, que são destinados recursos apenas pelo tamanho, da população. Aqui, só para ilustrar, são as faixas, né, populacionais,
com o coeficiente de distribuição dos municípios. A primeira faixa vai até 16 mil habitantes, ou seja, qualquer município abaixo de 16 mil vai receber um mesmo quantidade de recursos. E vai se multiplicando à medida em que os municípios vão aumentando a sua população. O inversamente acontece com o fator da renda, né? O fator é inversamente proporcional à renda do estado, no caso, não é do município, mas segue essa mesma linha de faixas. Bem, dentro dessa conjuntura, né, a gente percebe que a literatura trata diversas críticas e traz diversas proposições acerca dos critérios do distribuição da FPM. Primeiramente, a gente vê a necessidade de incorporar o esforço fiscal dos municípios, não calcular as transferências isoladamente, ou seja, todas as transferências teriam que ser calculadas em conjunto, utilizar índice de gestão e eficiência, não ter essa divisão entre capital e demais municípios, utilização de critérios contínuos sem a divisão por faixa, incorporação de grau de industrialização, criação de fundo metropolitano ou reserva desses recursos para os municípios que são metropolitanos, utilização da renda para todos os municípios, ou seja, incorporar aqueles municípios com menos de 40 mil habitantes, utilização do PIB municipal, ou seja, em vez de ser um fator a nível estadual que vai definir a distribuição dentro do território do estado, cada município ser representado pelo PIB do seu município. Incorporação de pesos regionais de bem-estar social para ampliar, né, essa demanda de distribuição, né, de recursos, agora não é isso aí. Enfim, distribuição dos recursos. Incorporar a densidade demográfica, que a gente vê um critério mais voltado para a demografia, né, e o percentual da população que vive em área urbana, bem como dimensionar a demanda por serviços públicos, que também fica muito vago na literatura como vai ser feito isso, né? Não tem uma definição clara. Então, a gente vê nessa conjuntura que a literatura ela retrata bem com quais critérios podem ser incorporados no fundo de participação dos municípios, mas não tratam isso com as mudanças estruturais que vêm ocorrendo na população do mundo e principalmente na população brasileira. Bem, nessa perspectiva, né, a gente traz a transição demográfica, né, como um fator explicativo e a gente percebe que, à luz de outros exemplos, no mundo, em estágios mais avançados da transição, se tem um aumento da expectativa de vida e o envelhecimento populacional. Ainda assim, né, em estágios mais avançados, a população chega a diminuir. No Brasil, desde 1950, a gente percebe o avançar da transição demográfica, analisando a taxa de crescimento anual, um dos fatores, né? No último censo, a gente obteve uma taxa de 0,5, né, do período intercessitário, de 2010 a 2022, e percebemos que, embora não tenha chegado à diminuição da população, esse número está chegando cada vez mais próximo a zero ou a negativo. Então, a curiosidade que surgiu no estudo foi que, se no Brasil esse processo está adiantado, não chegando a fatores negativos, qual é o parâmetro, qual é a conjuntura, na verdade, que está a nível dos municípios? Qual é a dinâmica? Aí o primeiro ponto a perceber é que houveram diferenças regionais, né, no Brasil, principalmente porque a transição demográfica foi um processo que iniciou antes no Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e só posteriormente ocorreu no Norte e Nordeste. Então, vamos analisar os municípios a partir dessa perspectiva. Se compararmos o período intercessitário de 2000 a 2010 e de 2010 a 2022, nós percebemos que houve um aumento expressivo de municípios que reduziram de população.
Quando no primeiro período intercessitário tivemos 1.519 municípios, ou seja, 27% do total, no segundo período tivemos 2.366, que chegou a uma marca de 42% do total. Em relação às regiões, é, no primeiro período intercessitário se destacou o Sudeste, com maior quantidade de municípios que perdeu população. Já no segundo período intercessitário, o cenário muda, né? O Nordeste toma a liderança com 49% dos municípios perdendo população, e no Norte, né, a gente pode destacar que antes estava com 17%, saltou para 39%. Então, a gente vê o avançar da transição demográfica nos municípios também, e com caráter regional a gente pode também compreender essa dinâmica. Vale ressaltar que, dentre os períodos, né, no caso, de um período para o outro, apenas os estados do Paraná, Roraima e Santa Catarina diminuíram o percentual de municípios que estão perdendo população dentro do seu território. Ao contrário, né, os estados que tiveram maior aumento de municípios que perderam população estão no Nordeste, sendo Alagoas, Maranhão e Sergipe. Trazendo a discussão para as faixas de distribuição do FPM, a gente percebe que o que houve maior ampliação de municípios que perderam população estão nas capitais. No primeiro período, nenhuma capital perdeu população, no primeiro período intercessitário. No segundo, 9 das 27 capitais perderam população. E ao analisar o segundo período intercessitário, que seria de 2010 a 2022, as faixas 1, 2 e 3, ou seja, as que têm menor, onde os municípios que têm menor população foram os que se destacaram a maior proporção de municípios perdedores. E esse cenário ele é mais latente, né, para os municípios que estão na faixa 2 e 3, pois eles têm risco de perder recursos se a população diminuir a ponto deles mudarem de faixa. Então, mesmo que a população da faixa 1 município da faixa 1 perca a população, ele não vai perder recurso. Agora, essa questão se torna mais preocupante para os municípios da faixa 2 e 3. Principalmente a 3, que foi a faixa que mais perdeu municípios atrás apenas das capitais. Bem, a título de curiosidade, o cenário da redução da população ele vai ser mais latente em aproximadamente 1.000 municípios, né? Uma vez que esses 1.000 municípios perderam população tanto no primeiro período intercessitário quanto no segundo período intercessitário. Desculpa. E eles estão concentrados mais no sul, né, com 35%, no nordeste com 26% e no sudeste com 25%. Outro fator que foi analisado até o momento foi a razão de dependência, para conseguirmos compreender o nível de envelhecimento populacional. A nível do Brasil, nós vemos uma queda, né, da razão de dependência jovem e uma ampliação na razão de dependência idosa. Mas, ao analisar caso a caso, né, os municípios, a gente percebe que esse cenário ele é agravado para os municípios de menor população, que são os municípios da faixa 1, 2 e 3. Ou seja, nessa conjuntura, a gente percebe que o cenário está sendo agravado, a análise está sendo direcionada para compreendermos que os municípios que têm menor população são os que mais estão sendo impactados com o envelhecimento populacional e a ampliação do número de municípios que estão perdendo população, indicando, né, evidenciando a necessidade de aprofundamento da pesquisa para, né, confirmar essa ideia de que é necessário a urgência, né, de revisão dos recursos do FPM. Para isso, são e serão utilizados dados do Censo Demográfico de 2000, 2010, 2022 e as projeções até 2030, elaboradas pelo Laboratório de Estimativas
e projeções populacionais do Programa de Pós-Graduação de Demografia do FRN. E em relação às finanças municipais, serão utilizados dados da Secretaria do Tesouro Nacional, que são divididos em duas bases de dados, que é a FIBRA e o SICONF. Nesse sentido, foram e serão analisados os dados de 5.507 municípios. Né? A gente teve que reduzir o universo em 63 municípios, devido aos processos emancipatórios, a gente não conseguia acompanhar esses municípios ao longo do tempo. Mas essa análise não vai ser prejudicada, porque esse quantitativo representa apenas 0,8%, 28% da população contabilizada em 2022 através do censo demográfico. É isso, muito obrigado. Muito obrigada, João. Então, já aproveitando